E o ódio às mulheres é naturalizado a tal ponto que as mulheres que estão no espaço público, não somos só nós as mulheres políticas, as mulheres advogadas, as mulheres professoras, etc. Todos nós sofremos violência diante dos olhos que não reagem e do silêncio sepulcral dos homens e de setores expressivos da imprensa brasileira. Olá, começa agora mais um Pauta Pública. Eu sou Andréa Dipp, tô aqui do lado da minha parceira Clarissa Levi. Oi, Clary. Oi, gente. Oi, Dipp. Bora pro pauta dessa semana, que tá intensa. Em junho de 2015, circulou pelas redes sociais a imagem de um adesivo que simulava a então presidente Dilma Rousseff de pernas abertas no tanque de gasolina de carros, como se estivesse sendo estuprada. De maneira absurda, esse adesivo era simplesmente vendido abertamente no Mercado Livre até que foi denunciado e retirado do ar. Mas o episódio se tornou um dos muitos símbolos da misoginia e da violência política que infelizmente virou parte do cotidiano do Brasil e que foi cada vez mais se normalizando. Hoje é muito raro uma mulher cis ou trans que possua um cargo político de destaque e que tenha qualquer atuação na pauta dos direitos humanos que em algum momento não tenha sofrido ameaça de violência física, psicológica e sexual, inclusive muitas vezes de outros parlamentares, sob os olhares indiferentes até dos autoproclamados aliados homens progressistas. Você junta um país onde a violência política já parece fora de controle, com uma cultura de ódio às mulheres que só cresce, e aí você tem um terreno muito perigoso para as candidaturas femininas no Brasil. Na semana passada, a vereadora e candidata à reeleição Tainá de Paula, do PT no Rio, sofreu uma tentativa de assassinato na Vila Isabel, na zona norte do Rio. Na semana passada, a vereadora e candidata à reeleição Tainá de Paula, do PT, sofreu uma tentativa de assassinato na Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. Um caso que remeteu imediatamente à nossa memória do caso Marielle Franco, assassinada em 2018. Dessa vez, ainda bem, a vereadora escapou com vida, mas infelizmente as mulheres na política convivem com a memória de vários outros casos de parlamentares que precisaram se exilar, que tiveram dados expostos, que precisaram passar a andar com proteção especial, escolta 24 horas. E aí, a nossa entrevistada de hoje é uma dessas muitas mulheres que já passaram por várias campanhas de difamação, ameaças à própria vida e à vida das filhas dos filhos. Hoje a gente vai conversar com a ex-deputada federal Manuela Dávila. A Manuela compilou em um livro vários textos sobre violência política que dão um panorama interessante da profundidade desse problema no nosso país. Ela juntou textos seus próprios com outros artigos assinados por pessoas como Duda Salabert, Talíria Petroni, Sônia Guajajara e Arielle Franco, entre várias outras. O livro chama Sempre Foi Sobre Nós, Relatos da Violência Política de Gênero no Brasil. Esses relatos revelam a fragilidade do estado da democracia no país e o quão urgente é tratar do tema, ou seja, é sem dúvida uma das conversas que não podemos mais adiar. A Manuela vem aqui falar com a gente sobre como a própria democracia entra em risco quando mulheres são vítimas de violência política e que, no fim, grande parte dessa crise política em que o Brasil se afundou é sobre homens que odeiam as mulheres. A gente já vai para essa conversa, mas primeiro, como sempre, fica aqui o convite para que você siga ou assine o Pauta onde você estiver nos escutando. E não esqueça de dar aquelas 5 estrelas pra gente no Spotify ou na Apple, que ajuda muito na nossa visibilidade. Compartilhe esse episódio com todo mundo que você puder e deixe seu comentário pra gente na caixa do Spotify. Essa conversa é também da gente com vocês. Por falar em conversa, bora pra pauta. Manuela Dávila, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Prazer conversar com vocês, com todo mundo que está nos ouvindo. Manuela, eu lembro que eu ouvi você dizer uma vez que muita gente não sobreviveria a um dia de violência que sofrem as mulheres parlamentares, as ameaças, o ódio. Você foi vereadora muito nova, né? Com um pouco mais de 20 anos e a sua carreira política seguiu crescendo e também a violência política de gênero contra você. Em que momento a gente está hoje com relação à violência política de gênero no Brasil, pensando que, inclusive, a gente viu um aumento geral da violência política nessas eleições municipais, né? Uma mulher que começou a vida pública muitos anos atrás, como é o meu caso, esse ano completam 20 anos, 2 décadas da minha primeira eleição.
pode afirmar que a gente vive um momento em que essa violência ela é muito mais intensa, muito mais organizada, tem um volume assustadoramente maior, ao passo que ela escandaliza menos do que escandalizava determinados setores e encontra uma reação maior das mulheres que estão envolvidas no ambiente público de uma maneira geral. Então não é uma resposta simples, eu estou tentando te montar uma equação, né? Tem menos solidão para viver a violência, do ponto de vista de as mulheres acolhem mais, tem um nome, há 10 anos atrás não tinha um nome o que nós vivíamos, ao mesmo tempo os parlamentos, por exemplo, não param diante dessa violência e a escalada é tremenda. Eu lembro, a primeira vez que eu fui ameaçada foi logo no meu primeiro mês de mandato, né? Quando eu assumi em 2005 eu já fui ameaçada de morte, mas eu lembro que naquela ocasião a Câmara de Vereadores parou para me acolher. O presidente da Câmara, que era um homem de centro, né, centro-esquerda, digamos assim, mas que não era conectado com o bloco de partidos que eu fazia parte, interrompeu o funcionamento da Câmara para garantir que eu fosse escoltada, que eu tivesse segurança, aquilo comoveu a todos. Quando eu cheguei em Brasília, 2 anos depois, há 18 anos, portanto, eu lembro muito do padre Luiz Couto, né, que era um deputado que participava da Comissão de Direitos Humanos e Minoria junto comigo, que era o único parlamentar ameaçado por grupo de extermínio e que, portanto, era escoltado e nós todos, né, digamos assim, temíamos pela vida dele. Hoje, quase nenhuma das parlamentares com quem eu me relaciono anda sem escolta. Quase nenhuma dessas mulheres anda sem carro blindado. E o presidente da Câmara, por exemplo, Arthur Lira, segue, né, intrépido, né, sem esboçar nenhuma reação, sequer facial, com relação a tudo que acontece a essas mulheres. Então, eu acho que é revelador da situação que nós vivemos. Ao mesmo tempo, há 20 anos, há 2 décadas, o movimento feminista não tinha o tamanho que tem hoje. Então, era muito mais solitário, né? As violências aconteciam em menor escala, é verdade, mas enfrentá-las sozinha era muito difícil, né? Sem sequer ter um nome para aquilo que a gente vivia. Manuela, seguindo nessa linha, eu queria emendar uma outra pergunta aqui. Você foi candidata a vice em 2018 e foi super atacada. Em 2020, voltou a concorrer, dessa vez para a Prefeitura de Porto Alegre, e de novo difamações e ofensas correram soltas. Mas eu queria saber, na tua análise, Manuela, qual foi o ponto de virada para esse aprofundamento na violência que você menciona? Tem um ponto que dá para marcar? O Brasil é um país que odeia as mulheres, né? Eu tô tentando escrever um texto agora que é sobre o MC Rian, o goleiro Bruno, o Pablo Marçal e o Brasil Paralelo, ou seja, 4 coisas que não tem nada a ver uma com a outra, né? Uma produtora de TV, um candidato a prefeito de São Paulo, um jogador de futebol e um funkeiro, e todos os 4 se conectam na legitimidade do exercício da violência física contra mulheres. O Brasil Paralelo, inclusive, promovendo um documentário no qual a Maria da Penha vira o algoz, né? E não a vítima. Então, acho que a gente precisa ter noção de que essa violência, né, ela é uma violência que encontra lastro numa misoginia, num machismo que estrutura as relações na sociedade brasileira, né? Não por nada, na maior parte dos casos, essa violência é acompanhada de um silenciamento e da busca de um silenciamento, me corrigindo, de mulheres que são mulheres negras, ou seja, ela vem acompanhada do racismo que estruturou, né, o país que nós vivemos, né? O Brasil é um país estruturado a partir da violência, sobretudo a partir da violência contra os corpos negros e das mulheres negras. Bom, então, dito isso, ou seja, é algo histórico que estrutura as nossas relações, né, no Brasil, existe sim um ponto de virada, e esse ponto de virada é a construção, a narrativa que foi construída por setores amplos da sociedade brasileira para legitimar o golpe contra a presidenta Dilma em 2016. O golpe, evidentemente, ele tem um sentido antinacional, antidemocrático, antipopular, esse é o sentido do golpe, né? Produzir as reformas que Temer e Bolsonaro produziram depois de diminuição do Estado, retirada de direitos dos trabalhadores, etc. Mas a narrativa de legitimação social e pública do golpe, do impeachment, ela foi construída a partir da misoginia. Então, Dilma é incapaz de governar porque Dilma é desequilibrada. Dilma é incapaz de governar porque Dilma é histérica. Eu lembro sempre de uma matéria da Isto É, para a gente não achar que isso surgiu, que a extrema-direita e o seu discurso misógino surgiu do nada, né? Mas para a gente lembrar do pacto
de setores da direita tradicional e mesmo da chamada imprensa de referência com esse discurso. Eu lembro sempre de uma coluna publicada na Isto É, que dizia que se a Dilma tivesse um namorado, a economia brasileira iria melhor, né? Então, assim, esse discurso, né, que talvez tenha ficado sintetizado naquela imagem da Dilma de pernas abertas, né, com a bomba violentando o corpo dela, né, ao estupro que a gente tantas vezes vê nas ameaças a essas parlamentares e as nossas crianças, as nossas meninas, né, as filhas dessas parlamentares aparecendo aí. Mas, enfim, o símbolo era aquele. E aquele ali é o ponto de virada, né, o ponto de virada da legitimação daquilo que a Márcia Tiburi chama de machismo publicitário, né, dessa misoginia utilizada para promover líderes políticos. Esse é um fenômeno que não acontece isoladamente no Brasil. Se fala muito pouco sobre isso, porque a esquerda brasileira também é muito conservadora, né, e também dá muito pouca voz às suas mulheres, né? Mas, na prática, existe aquilo que algumas pesquisadoras, sobretudo mulheres, como a Alice Evans, que é uma professora de Stanford, tem mostrado, que é a diferença crescente entre mulheres e homens, naquilo que a gente pode tentar chamar como ponto de vista, né, sobre o mundo, sobre as coisas, né, o lugar social. Então, homens e mulheres são cada vez mais diferentes. Recentemente, acho que há uns 4 ou 5 dias, a Alice, essa pesquisadora, publicou um compilado de estudos que mostram como determinadas conquistas das mulheres, como o acesso maior aos cursos de nível superior, publicações científicas, algumas coisas que são mensuráveis, tá? Porque o mundo do trabalho ele é difícil de mensurar. Então, alguns parâmetros que dá para mensurar o acesso das mulheres em determinados espaços da sociedade. Aí, a partir desses dados, ela vê nesses países, né, nos países em que as mulheres estão mais nas universidades, pesquisam mais, publicam mais, o desinteresse crescente das mulheres por se relacionarem com homens, porque os homens cada vez menos interessantes, né, numa sociedade em que o papel de gênero do homem é basicamente prover, né, se ele deixa de prover e não se torna interessante, né, alguém que ajuda a cuidar, divide responsabilidades domésticas, consegue falar sobre arte, sobre natureza, sobre meio ambiente, sobre a vida, né, sobre qualquer assunto que não seja, de repente, futebol, embora eu goste bastante de futebol, né, eles começam a se tornar desinteressantes. Então, à medida que as mulheres estudam mais, elas casam menos, né, e tudo isso, eu tô falando isso porque, na prática, esses homens que tornam-se desinteressantes a partir das performances de gênero previstas a eles, né, e que não reinventam o seu papel na sociedade, né, que não pensam um outro lugar social para si, acabam sendo homens que cada vez mais aderem às ideias do masculinismo. Nesse mesmo estudo, nessa mesma publicação da Evans, ela nos mostra que os homens mais jovens concordam cada vez mais com ideias de misóginos assumidos, como é o Tate, né, o ídolo do Pablo Marçal. Então, homens mais velhos, 60 mais, tendem a concordar menos com ideias tão conservadoras como a deles. Então, assim, esse é um fenômeno global, o fenômeno de homens aderirem a ideias mais conservadoras e mulheres aderirem a ideias mais progressistas, né, que alguns gostam de chamar de ideias liberais, mas o liberalismo não garantiu nenhum desses direitos para as mulheres, foi a luta das mulheres que garantiu. Na prática, essa virada é uma virada que encontra a extrema-direita no Brasil nesse momento global. Mas o que me choca de tudo isso não é exatamente que a extrema-direita tem essa adesão às ideias do masculinismo, né, da misoginia, ficam sempre dando nome para isso, né, red pills, incels, mas são homens que odeiam as mulheres, eu acho que a gente tem que chamar assim, porque é assim que dá para entender exatamente o que eles são, homens que odeiam mulheres. Às vezes as pessoas brincam, né? Homens que se esforçam demais para gostar de mulheres, mas na verdade são homens que não gostam de mulheres. Mas, na prática, o que me preocupa é que as instituições e o chamado centro político não perceba a gravidade do que está acontecendo, né? Como é grave que a maior parte das mulheres parlamentares seja ameaçada. Como é grave que a maior parte das filhas dessas mulheres sejam ameaçadas. Era incomum. Quando minha filha começou a ser ameaçada, ela era a única, né? Hoje a minha filha e eu somos a referência para quase todas as mães na política de como lidar com as ameaças. Não é de como ser feliz, que poderia ser, porque felizmente eu sou, né? Não é como lutar, não é sobre a minha história, mas é sobre como eu lido com a minha família e com a minha filha das sistemáticas ameaças de morte que a gente recebe. E isso se tornou comum diante do silêncio impávido de setores muito relevantes da sociedade.
né, que a extrema-direita nos odeia, isso me parece óbvio, porque nós realmente somos o terror da extrema-direita. Mas que o centro político e setores, mesmo progressistas, não percebam a relevância disso e de como isso é o que abastece a extrema-direita, isso me choca bastante. E como a violência política de gênero se manifesta? Onde ela acontece? Em que esferas? O convite é para desenhar mesmo, porque tem uma parte considerável da sociedade que não consegue visualizar isso. Olha, a violência política de gênero, ela acontece, ela é tão ampla, né, e acontece de tantas maneiras que é difícil explicá-la, né? Por quê? Ou exemplificá-la, porque os exemplos são muito grandes, né? Então, acontece quando as mulheres são candidatas, né? E tem, por exemplo, o Jornal Globo publicou ontem uma matéria que revela que a imensa maior parte das mulheres candidatas a vereadoras do Brasil não receberam sequer R$1 de fundo partidário, então são candidatas laranjas, né? São candidatas utilizadas para preenchimento de cota. A violência política acontece quando as mulheres dentro dos seus partidos são tratadas de forma desrespeitosa ou quando não são incluídas nos ambientes de debate político, porque os ambientes construídos são ambientes da masculinidade, né? Leia-se ambientes em que, vou falar do melhor exemplo, não vou nem falar das piores práticas, tá? Leia-se ambientes que competem, por exemplo, com o horário de cuidados domésticos, porque as pessoas normais, não são as mulheres, as pessoas normais, as mulheres normais, na vida pública ou não, elas têm responsabilidades, né? Elas lavam roupa, elas pegam criança na escola, elas comem, né? Isso do trabalho reprodutivo, quando ele é invisibilizado e as mulheres deixam de participar por causa disso, é violência política de gênero. Vou fazer um aposto para te dizer que talvez a medida mais avançada que a Bachelet tenha feito no Chile, quando era presidente, foi a proibição de reuniões depois das 18 horas. Porque todo mundo contrata e gosta do funcionário que trabalha mais. Mas todas as mulheres têm que sair às 18 para pegar as crianças na escola, sabe? Então acabava que quem recebia as funções gratificadas, o reconhecimento, eram aqueles que podiam abrir mão dessa tarefa, né? Fechando isso, ela acontece quando as parlamentares são assediadas dentro do plenário, isso não é incomum, né? O assédio ele acontece quando os homens dizem que a gente confronta eles porque tem tesão, ou porque é mal comida, ou porque é bem comida, ou porque dá para todo mundo, aí a variação de coisas sexuais ela é imensa. Acontece quando nós somos ameaçadas, acontece também quando os chefes dos parlamentos, os nossos colegas homens fazem de conta que não conhecem as ameaças sistemáticas que nós somos ameaçadas. Ela acontece quando nós recebemos protocolos para lidar com a violência, que são protocolos inexequíveis para quem tem uma vida pública, né? Porque o que a gente faz? A gente faz com que essas mulheres ameaçadas façam uma adesão ao Programa de Proteção de Direitos Humanos. O que é o Programa de Proteção de Direitos Humanos? É desaparecer, mudar de nome, mudar de país? É isso que a gente sugere que as mulheres candidatas façam? Como ter uma vida pública assim? Né? Pega o caso da Thalíria, minha querida amiga candidata a prefeita em Niterói agora. A Thalíria teve que mudar com a família para Brasília para garantir a proteção. Quem pode mudar com ela? Quem é o companheiro que pode mudar e abrir mão da vida? Quem foi com ela para cuidar das crianças? Qual é o vínculo que ela consegue manter com a cidade dela? Né? Ela voltou, continuou sendo ameaçada, ameaças terríveis, ameaças que tentavam condicionar o fim das ameaças a ela e as crianças dela, a desistência da candidatura. Enfim, então a violência acontece de muitos jeitos. Aqui no instituto que eu presido, onde eu estou nesse momento, o Instituto Se Fosse Você, a gente criou um plantão de acolhimento de mulheres candidatas. Esse plantão, ele é um plantão que dá assistência jurídica, que dá assistência psíquica e comunicacional, né? Porque a gente subverte um pouco a lógica da política, porque o nosso mantra é primeiro cuidar das mulheres, né? Na política tem essa coisa de a gente tem que continuar, apesar de tudo, né? Não vão nos tirar, não vão nos derrotar. E a nossa primeira pergunta sempre é, tu tá bem? Né? Tu tem condições de enfrentar? Tu tem condições de continuar? Porque para nós as mulheres não são mártires, né? Elas são necessárias para uma luta prolongada que nós vamos encontrar. E nesse plantão, eu posso te testemunhar que chegam casos de todos os jeitos desses pra gente, sabe? Desde, assim, o presidente do partido me excluiu do grupo de WhatsApp, né? Porque eu dava opinião demais ou porque minhas opiniões confrontavam a dele, até, enfim, coisas parecidas com essa. Quem acompanha a Pública sabe o quanto não toleramos violência de gênero ao longo da nossa história. Enfrentando homens poderosos, tivemos que lidar com ataques e comentários de quem não aceita a existência de um jornalismo liderado por mulheres.
Por outro lado, temos uma comunidade de aliados que defende essa ideia e fecha com a gente quando a misoginia ataca. Se você quer nos ajudar a seguir fazendo esse jornalismo que não abaixa a cabeça pra ninguém, acesse apoie.apublica.org e faça parte desse grupo que mantém o nosso trabalho. Bom, parece que em época de eleições a gente sempre vê o mesmo fenômeno se repetir. As questões de gênero desaparecem do imaginário dos candidatos e raramente entram na pauta. Isso vale tanto para a questão da creche, para além ali da propaganda, a licença maternidade estendida, até a questões mais amplas como o direito ao aborto. Manu, como é que você tem visto isso nessa campanha eleitoral que a gente acabou de ver? Eu acho que não é verdade que elas desaparecem por completo, sabe? Elas entram numa caixinha errada, né? Então, assim, qual é o assunto das mulheres? O assunto das mulheres é a Patrulha Maria da Penha, né? Pra mim, cara, todos os temas das cidades não enfrentados são temas de mulheres. Demora em consulta com o especialista. Quem que fica na fila? Vida real. Quem que tá lá na fila esperando o especialista? Conhece algum homem que largou o trabalho para cuidar do filho do espectro autista? Eu não conheço, muito prazer se alguém se apresentar aqui para conversar comigo. Então, assim, o debate da cidade é o debate mais importante para as mulheres. Então, desaparece no sentido, na minha opinião, de reconhecer que o homem não é um sujeito universal. Porque a política ela é pensada assim, existe um sujeito universal, esse sujeito universal é o homem. E existe um sujeito específico, esse sujeito é a mulher. Não, a base que organiza a sociedade e a cidade são as mulheres, então tem que subverter. Por isso que a gente diz, e nesse sentido desaparece, né, que uma cidade boa para as mulheres será uma cidade boa para todas as pessoas. Porque na base dessas ausências do Estado, quem está segurando, tal qual aquela figura, né, de segurar o mundo, quem segura o mundo, né, é uma mulher, né, se a gente fosse refazer aquela representação pictórica. Mas, ao mesmo tempo que desaparece nesse sentido, reaparece como um elemento constrangedor de candidatas mulheres ou de homens parceiros de mulheres. Então, por exemplo, todo mundo sabe que o tema do aborto ele é um tema que não é relacionado aos municípios. Alguns municípios se relacionam com o tema da garantia do aborto legal, como é o caso de São Paulo, que o Ricardo Nunes tentou impedir o prosseguimento, a continuidade do serviço de aborto legal. Como que é usado o tema do aborto na eleição? É usado para constranger. É usado para dizer, olha, quem defende o aborto é inimigo de todos vocês, por favor, não votem. Então, assim, eu acho que a gente precisa compreender, né, que lugar que fica a questão das mulheres. Desaparece a vida das mulheres, a vida cotidiana das mulheres, e reaparece como um super trunfo para tentar constranger mulheres candidatas e homens que eventualmente sejam parceiros da nossa luta. E, Manuela, você pode falar um pouco para a gente sobre o livro Sempre Foi Sobre Nós? Você reúne ali histórias muito impactantes, né, de violência de gênero. Teve algum relato que mexeu mais com você, ou um denominador comum entre as histórias que te impressionou mais? Eu acho que tem várias histórias ali. A eleição de 2020 foi a eleição mais violenta que eu disputei. Eu achava que 2018 tinha sido a mais violenta, né? Pensei assim, quem enfrentou o Bolsonaro não tem para ninguém, tô pronta para qualquer parada. 2020 foi muito pior. Eu desconheço no Brasil uma eleição que a violência política de gênero tenha sido praticada publicamente da maneira como foi aqui em Porto Alegre. Mas, quando acabou, no dia seguinte, eu tinha certeza que eu precisava escrever um registro sobre isso, porque a gente vivia nesse tempo da extrema-direita, é um tempo que, quando a gente olhar a fotografia dele, muitos vão tentar tirar a relevância do ódio às mulheres. Mas nós, mulheres, a gente tem essa obrigação de dizer, olha, é sobre muitas coisas, mas é centralmente sobre o ódio a nós. Né? A ideia de que nós temos que voltar para dentro de casa, os negros têm que voltar para a senzala e a população LGBTQIA+, tem que voltar para dentro do armário. Quando a gente sintetiza nessa frase, não é por uma vontade, né? Um delírio, é porque essa é a frase que melhor sintetiza o lugar que a extrema-direita quer colocar parte da sociedade brasileira, a maior parte, né? Mulheres, corpos negros, LGBTQIA+. Bom, dito isso, eu tentava escrever o livro e eu pensava assim, cara, tem uma coisa errada, porque toda vez que eu escrevo, parece que eu estou escrevendo sobre uma experiência pessoal. E essa experiência, ela é pessoal, mas ela é um registro de algo universal. E eu saquei que a violência política de gênero, ela era tão mais ardilosa, quanto mais pessoal ela parecesse, quanto mais único ela parecesse, quanto menos universal ela parecesse. Ou seja, a Dilma era gorda, por isso que ela ouvia aquilo. Né? A Dilma era solteira mesmo? Não, né? Ela é um instrumento de regulação de todos os corpos.
E aí eu fui chamando mulheres com quem eu tinha algum grau de relação e sabia das suas experiências para comporem a obra comigo. Eu acho que o que a obra tem de mais forte, eu sou muito orgulhosa de ter organizado esse livro, talvez seja uma das coisas que eu tenho mais orgulho de ter produzido na minha vida, porque é um registro único, histórico e muito forte dessa experiência que acontece de maneiras tão diferentes, entre mulheres tão diferentes quanto eu e Erika Hilton, ou Thalíria e Sônia Guajajara, né? Mas com dispositivos comuns, dispositivos que impedem, né? Que constrangem, que buscam fazer com que esses corpos saiam de circulação. É por isso que ele é tão rico, porque tu vai folheando e tu vai pensando assim, nossa, isso aconteceu com a Manu, nossa, isso aconteceu com a Thalíria, nossa, isso aconteceu com a João Moraes na ditadura, nossa, isso aconteceu com a Dilma, nossa, isso aconteceu com a Marina Silva. Aí tu olha e fala, cara, é tão diferente, tão igual, sabe? E eu acho que o livro entrega muito mais, ele é muito mais forte do que eu imaginava, porque ele é esse todo, ele é um quebra-cabeça, a gente olha e pensa assim, cara, essa peça é única, e aí ela só faz sentido quando ela se conecta com o todo. Aí tem um outro lado disso tudo, que são as mulheres que sofrem violência política, muitas vezes se tornando as portas-vozes dessa própria violência. No sentido de que precisam falar sobre isso muitas vezes, primeiro porque senão pode ser que ninguém fale, mas também porque aí ficam convocadas a falar sobre isso. De que maneira a gente, jornalista e a sociedade em geral, a gente pode se engajar nessa pauta que é seríssima, mas sem revitimizar as mulheres, sem fazer com que elas repassem essa violência repetidas vezes. Tem caminho? As mulheres que estão em situação de violência, elas vivem essa contradição todos os dias. Nossa, será que eu torno público? E se eu tornar público, como é que eu vou sair dessa pauta? E aí a gente se torna refém dessa pauta. E ao mesmo tempo, o silenciamento, o não compartilhar, em primeiro lugar, ele nos adoece, porque é adoecedor conviver com a violência. É enlouquecedor ler. Eu tenho registros, por exemplo, fotográficos das ameaças que eu li para minha filha, que ninguém consegue apagar da minha cabeça, entendeu? E eu tenho certeza que é parecido com as minhas amigas. Então, assim, não falar sobre, ou ser obrigado a falar sobre, né, é igualmente dolorido. Porque, às vezes as pessoas falam assim, eu sempre conto isso porque eu acho que acontece com quase todo mundo. Quando eu torno público uma ameaça, tem uma onda de comoção que óbvio, ela é legal, mas ela me irrita também. Por que ela me irrita, para te entender? Porque isso acontece todos os dias, né? Eu torno público eventualmente por alguma razão, ou de proteção minha, ou de necessidade de falar sobre aquilo naquele momento. Mas, assim, imaginar que as mulheres tornam pública todas as ameaças que elas recebem todos os dias é não ter a menor ideia do que é a nossa rotina. É não ter a menor ideia do volume, né, que essas ameaças representam na nossa vida, nas nossas rotinas, nos nossos cotidianos, né, do volume de procedimentos que a gente tem que tomar, né, do volume de decisões que a gente toma todos os dias. É por isso que, a gente precisa, eu aprendi isso com o movimento negro, de que essas perguntas que as pessoas brancas fazem, assim, mas como eu contribuo, né, como eu sou antirracista na prática, e eu lembro dizendo, olha, vocês têm que ser os escudos, nós não queremos que vocês falem pela gente, vocês já falaram a vida inteira por todos, né? Mas a gente precisa que alguém esteja na linha de frente, que corpos menos vulneráveis à violência estejam na linha de frente para nos proteger enquanto nós falamos. Os homens de esquerda não falam sobre o que as mulheres de esquerda vivem, né? Os homens de esquerda, os homens progressistas, os homens democratas não falam sobre essa realidade. Nós precisamos que esses homens, se eles são nossos parceiros, se eles são comprometidos com a democracia mesmo, olha, democracia sem metade do povo não é democracia, nós somos a metade da população. Os homens não são os sujeitos universais da história, né? Nós também fazemos parte dessa história, né? Nós somos metade dos sujeitos universais que existem sobre a face da Terra. Então, primeiro isso. A imprensa também, a naturalização, a não escandalização, para mim é muito violenta. E o ódio às mulheres é naturalizado a tal ponto que as mulheres que estão no espaço público, não somos só nós as mulheres políticas, as mulheres advogadas, as mulheres professoras, etc. Todos nós sofremos violência diante dos olhos que não reagem e do silêncio sepulcral dos homens e de setores expressivos da imprensa brasileira. Eu não me lembro se alguma vez eu dei uma entrevista para um homem sobre esse tema, né? Isso já diz muito sobre esse silenciamento. De que maneira que a gente pode dizer que a violência política de gênero atenta contra a democracia? Não existe democracia sem as mulheres, né? E se a gente tem processos, procedimentos, práticas que têm acontecido sistematicamente para impedir que mulheres estejam em processos eleitorais, para constranger mulheres no exercício do seu mandato, isso é uma ameaça à democracia.
Quando eu estive a primeira vez no parlamento há 2 décadas, o mandato era considerado algo quase sagrado, como a representação do desejo popular, né? Caçar um mandato era algo que nos fazia refletir muito, porque aquela pessoa estava ali representando um conjunto de pessoas que tinham depositado a expectativa nela. Os mandatos das mulheres são ameaçados todos os dias e nada acontece. Absolutamente nada acontece. Então, na democracia representativa, crescentemente, as mulheres têm sido eleitas para representarem, né? E crescentemente têm tentado impedir que essas mulheres possam livremente representar as pessoas que têm as escolhido. Eu acho que isso já é o bastante, né? Numa sociedade em que alguns corpos são constrangidos a estar no ambiente público, essa sociedade tem que parar para pensar as razões pelas quais isso acontece. Manuela, muito obrigada. Muito bom te ter aqui no Pauta Pública. Uma alegria conversar com vocês. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. Se você quiser continuar no clima e ouvir boas conversas e histórias impactantes, conheça os outros programas que fazem parte da rede de podcasts da Rádio Guarda-Chuva. Na Rádio Escafandro você tem mergulhos narrativos sobre temas que importam nos nossos tempos. No Ciência Suja, histórias de fraudes científicas e como a própria ciência atuou para resolver esses casos. O Vida de Jornalista traz histórias de profissionais e reportagens que marcaram a nossa história, sempre em episódios muito bem produzidos, além de vários outros programas para todos os ouvidos. Procure no site da Rádio Guarda-Chuva que algo com certeza vai te interessar. Boa escuta! E chegamos ao fim de mais um Pauta Pública. Muito obrigada a você que esteve com a gente até aqui. O Pauta é apresentado por mim, Clarissa Levi, e pela Andréa Dipp. Eu e a Dipp também cuidamos da pauta e da entrevista do programa. A produção, quem faz é o Ricardo Terto e a Estela Diogo. O Terto é também quem edita e roteiriza todo o programa. As artes e a identidade visual foram feitas pela Tainá Gonçalves. Na comunicação e coordenação das redes sociais temos a Karina Tarasilk e a publicação no site e a transcrição ficam com a Ana Alice e com a Rafaela Ribeiro. Toda a trilha sonora original foi composta pelo Pedro Vituri e a coordenação da área de podcasts é agora da Cláudia Jardim. O Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Na sexta-feira que vem a gente está de volta. Até lá, um abraço, gente. Um abraço, gente. Até semana que vem.